Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o currículo de Josué, e vamos estudar Josué capítulo 1, versículo 1. Acompanha com a gente aqui no telão, Josué capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5 para a nossa reflexão de hoje. Josué 1, já está aqui, nossa equipe é muito coesa. Está escrito assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometia Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode dizer amém? Fecha teus olhos e peça para que Jesus fale com você nessa noite. Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra, por esse culto, porque até aqui eu tenho certeza que o Senhor já tocou em alguns corações, mas esse é o momento que nós queremos, Senhor, que o Senhor fale conosco de forma clara, de forma objetiva, de forma poderosa, Senhor. Nós estamos aqui, então fala aos nossos corações, não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós mais precisamos ouvir, é o desejo do nosso coração. Que a tua palavra, ela venha ser lâmpada para os nossos pés, ela venha ser luz para os nossos caminhos, ela venha ser alimento para a nossa alma, ela venha ser a força para o cansado, a luz para aquele que está em trevas, o azeite, o bálsamo para aquele que está ferido. Que nessa noite nós venhamos sair daqui alimentados, cuidados, porque somos todos ovelhas do teu aprisco, Pai. Precisamos aqui do teu cuidado, em nome de Jesus, amém. Falar sobre Josué é muito bom, é muito prazeroso, porque Josué foi um homem de Deus fenomenal. Todas as vezes que nós olhamos para a história de Josué, a história dele é uma história muito inspiradora. É uma história que a cada capítulo, a cada passagem, a cada momento você vai lendo e você vai aprendendo, aquilo vai te motivando, porque Josué foi, não posso dizer se foi o melhor, mas um dos maiores e melhores generais de guerra que Deus já levantou sobre a terra para o seu povo. Quando nós olhamos para ele, nós olhamos e vemos uma história de verdadeiramente um vencedor de Deus. Quando a gente estuda um pouco, a gente vai observar que a Bíblia relata aproximadamente 31 reis que Josué venceu. Quantos reis? 31, aproximadamente 31 reis. Quando Josué ele se propõe a ser um general de Deus, ele vence esses reis. E fora outros reis que a Bíblia não relata, somente alguns reinos que a Bíblia vai dizer que foram mais de 40 reis que Josué teve vitória. Ou seja, quando a gente olha para um currículo de vitória desse, a gente não pode imaginar que Josué venceu dezenas e dezenas de reis por um acaso. Diga assim: Josué não se tornou vencedor por acaso. Ou seja, quando a gente olha para um currículo de vitória desse tamanho, na realidade, Josué ele não foi invicto. Na realidade, a Bíblia relata apenas uma batalha que Josué não venceu, que foi contra o exército de Ai, mas isso a gente vai talvez estudar na próxima quarta-feira, o motivo disso. Ou seja, Josué possuía um currículo de vitória invejável. Ou seja, quando a gente olha para isso e a gente entende que ele não se tornou vencedor por acaso,
Ou seja, se ele não se tornou vencedor por acaso, se eu olhar para a história dele, Ana Luísa, e eu observar, eu aprendo da mesma forma que se ele conseguiu, se ele não foi um vencedor por acaso e existem motivos, eu preciso entender o que levou a Josué se tornar esse vencedor, porque se eu estudar isso, eu descobrir isso, e eu aplicar isso na minha vida, na minha trajetória, na minha caminhada com Deus, na minha caminhada com fé, eu também serei um vencedor, e não por um acaso, mas serei um vencedor porque eu estou aplicando os princípios que Deus ministrou na vida de Josué. Ele pode derramar na minha vida, Ele pode fazer de mim, de você, vencedores, mas não vencedores por acaso, vencedores em Cristo Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Essa série, ela me faz entender que se Josué conseguiu tudo isso e não foi por acaso, a gente precisa mudar o foco das nossas orações. Nós precisamos mudar o foco das nossas orações. Se eu entendo que tudo aquilo que aconteceu com Josué não foi por acaso, eu tenho que entender o quê? Bom, eu preciso mudar o foco das minhas orações. Por quê? Porque agora, o meu foco não deve impedir que Deus me dê grandes coisas, que Deus me faça chegar em grandes lugares, que Deus me eleve e me conceda grandes coisas. A minha oração deve ser diferente. A minha oração deve ser uma oração que eu não peça grandes coisas, mas que Deus me faça um grande homem. Quando eu entendo que isso que aconteceu na vida de Josué não foi por acaso, mas foi por quem ele se tornou, isso muda o foco da minha oração, porque a partir de agora eu entendo que eu não tenho que pedir, Senhor, me dá aquilo que o Senhor deu para Josué, me dá aquilo que o Senhor deu para Davi, me dá aquilo que o Senhor deu para Gideão. Não, eu tenho que dizer, Senhor, faz de mim um homem vencedor, assim como o Senhor fez de Josué um vencedor. Faz de mim um grande homem, assim como o Senhor fez de Davi um grande homem, porque quando eu entendo que essas coisas elas não acontecem por acaso, eu entendo que eu não tenho que pedir para Deus me dar grandes coisas, eu tenho que pedir para que Deus me faça um grande homem e uma grande mulher. E Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, para dizer para você que Deus não só quer te dar grandes coisas, Ele quer te fazer um grande homem. Mulher que está aqui presente, Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que Deus não quer só te dar grandes coisas, Ele quer te fazer uma grande mulher. Porque aquilo que Josué conquistou, não foi porque Deus entregou de mão beijada para ele, não foi porque ele pediu, mas aconteceu, não aconteceu por acaso, aconteceu por quem Deus transformou Josué. Então nessa noite, a sabedoria divina de Deus, o discernimento que Deus quer trazer para o nosso coração, é que você vai sair dessa noite, eu não sei se você tem pedido uma grande coisa, eu não sei se você tem pedido uma grande vitória, eu não sei se você tem pedido uma grande conquista, eu não sei se você tem pedido um grande patamar, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você, para trazer sabedoria, discernimento e luz para a tua oração, para dizer para você que o foco da sua oração, a partir de hoje é diferente. Ah, pastor, não posso mais pedir grandes coisas? Pode, mas mais do que pedir grandes coisas, peça para que Deus te transforme em grande homem e uma grande mulher. Porque foi isso que fez de Josué um vencedor. Foi à medida que Deus ia aperfeiçoando ele, trabalhando ele ia conquistando e cada vez mais conquistando. À medida que Deus ia trabalhando nele, as conquistas iam chegando na vida dele. E aquilo que ia acontecendo na vida dele não acontecia por acaso e não aconteciam de mãos beijadas. É por isso que Deus, quando chama ele aqui, ele diz, é aonde você colocar a planta dos seus pés. Ou seja, não adianta você pedir, você tem que criar coragem, você tem que ser um vencedor e você tem que avançar, porque quando tu avançar, quando tu criar coragem, quando tu avançar, você vai alcançar não por aquilo que eu estou te dando simplesmente, mas por quem você está se tornando em Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Todas as vezes que eu olho para esse texto de Josué capítulo 1, eu acho ele muito lindo, porque o mais interessante é que em nenhum momento você vai ver na Bíblia, na história, Josué pedindo para se tornar um novo líder de Israel. A Bíblia vai dizer aqui no começo, ele vai dizer assim,
Depois que Moisés morreu, Deus chegou para Josué e constituiu ele, chamou ele para ser o novo líder do povo. Eu pergunto para você, quem chamou Josué? Quem? Não foi Josué que pediu? Não? Por que não? Por que não? Isso é muito interessante. Quando Moisés morre, Josué não pediu para ser o novo líder. Foi Deus quem chamou ele para ser o novo líder. Sabe por que Deus está falando comigo e está falando com você nessa noite? Talvez alguém já está pegando. Quando alguém se posiciona com uma postura de vencedor, quando alguém se posiciona com o caráter de um grande homem, Deus não espera nem você orar, Deus já te antecipa, te surpreende e já te coloca e já te chama para reinar. 5 pessoas entenderam, eu vou dizer para você mais ou para alguém mais entender. Quando você se posiciona com um caráter de vencedor, quando você se torna, você deixa de pedir grandes coisas e pede para Deus te transformar em um grande homem. Quando a oportunidade aparece, você não precisa nem pedir, é Deus que vai lá e te chama e te coloca no lugar de honra e te coloca no lugar da posição. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Quem precisa, muitas vezes está procurando oportunidade, é quem não tem se tornado um grande homem. Lembra lá de Davi que a gente estava falando na semana passada? Que não foi Davi que deixou o currículo dele no palácio, foram encontrar ele lá no pasto? Sim ou não? Davi nunca deixou o currículo dele lá no palácio. Que meu currículo, sei tocar, eu sei, ele tinha, sou formado em música, está aqui, eu sei tocar, sei cantar, nunca. Sabe o que aconteceu? Foram buscar ele lá no pasto. Sabe por quê? Porque ele se posicionava como um vencedor. Josué nunca pediu para ser líder. Josué nunca pediu para governar. A Bíblia não está dizendo, e Josué estava orando, dizendo, Senhor, Moisés morreu, né? Agora é minha vez. O senhor está vendo aqui que eu estou aqui todo esse tempo, agora eu mereço essa vaga. Não. Sabe por quê? Quando você se posiciona como um vencedor, quando você se posiciona como um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus te surpreende. E Ele não espera nem você pedir, porque Deus vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos das nossas maiores orações. Deus é poderoso. E Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Só que o que a gente acha... Qual foi o capítulo do livro que a gente está lendo aqui? Quem lembra? Josué, qual o capítulo? Qual o capítulo? Deixa eu perguntar para você. A história de Josué começou no capítulo 1? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. É muito interessante isso. A história de Josué, o livro é de Josué, a história de Josué, está lá o capítulo 1. Quando alguém, talvez desinformado, começa a ler o livro de Josué, ele acredita que a história de Josué está começando ali. Que de repente que Moisés morre, e Deus olha, deixa eu ver. Ah, está ali. Josué, vem cá. Você é o novo líder. Não. O capítulo é o primeiro, mas a história dele não começou ali. Para quem não conhece a história de Josué, hoje ou naquela época, pode até pensar, rapaz, do nada se tornou um novo líder. De repente, dia desse estava ali o Josuézinho, agora é o novo líder, é o novo chefe, é o patrão. E muitas das vezes é assim. Quem não conhece a nossa história, quem não conhece a tua história, quando Deus começa a nos honrar, as pessoas já começam a dizer, do nada foi promovido, do nada a empresa dele bombou, do nada abriu, é dono do próprio negócio, do nada passou no concurso, do nada está trabalhando com fulano, do nada a vida dele mudou. É porque quem não conhece a tua história acredita que é do nada.
Quem não conhece a tua história acredita que você teve sorte. Quem não conhece a tua história acredita que foi por acaso. Mas ninguém vence por acaso, ninguém se torna um vencedor por acaso. Deus não olhou do nada e disse: vou chamar esse cara aqui, não. Deus já estava olhando Josué fazia muito tempo. Deus já estava observando Josué fazia muito tempo. E da mesma forma é na nossa vida. Tem gente que está aqui agora, que quando Deus exaltar, quando Deus abençoar, as pessoas vão olhar e vão dizer: do nada, do dia para a noite, olha aí, ó, um dia desse estava aqui, agora está ali. Do nada, de repente, da noite para o dia. Só que não foi da noite para o dia. Sabe por quê? Porque ninguém vence por acaso. Ninguém se torna um vencedor da noite para o dia. Para a gente entender a história de Josué, a gente precisa voltar ali antes da história dele começar, porque no capítulo 1 de Josué começa a narrar a história de sucesso pública de Josué. A história de sucesso pública de Josué. Mas quando Deus não chamou Josué para ser um vencedor, Deus chamou Josué porque ele já via um vencedor nele. 5 pessoas entenderam, eu vou explicar. Deus não olhou para Josué e viu um fracassado e disse: eu vou pegar esse aqui e vou transformar num vencedor. Não. Deus não chamou Josué para ser um vencedor. Quando Deus bateu o olho nele, ele disse: eu vou chamar esse aqui porque eu já vejo um vencedor nele. Sabe por quê? Porque Deus, ele vê você pela ótica dele. Então as pessoas estão olhando para você, estão vendo qualquer uma pessoa anônima, uma pessoa qualquer. E Deus nessa noite está dizendo para algumas pessoas aqui que Ele não te chamou para ser um vencedor. Ele está te chamando porque Ele já vê um DNA de vencedor em você. Ele já vê o DNA do sucesso na tua vida. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Aleluia, Jesus! Ei, Deus! Quando a oportunidade chegou, Deus disse: agora eu vou chamar o Josué. Porque a história dele, tudo aquilo que ele fez lá atrás, Deus não se esquece. Deixa eu falar algo para você. Falei aqui, num dia desse, numa palavra de oferta, que a oferta ela pode até sair do teu bolso, mas ela não sai da sua vida. Amém? Tudo aquilo que você entrega para o reino, pode sair da tua carteira, do teu bolso, da tua conta bancária, mas jamais sairá da tua vida. Aquilo que você fez em Deus, aquilo que você fez com temor no Senhor, aquilo que você entregou para Deus, aquilo que você serviu em Deus, Deus manda te dizer nessa noite: Deus não fica devendo nada para ninguém. Às vezes Deus começa a honrar alguém, e a gente: mas por quê? Porque Ele, mas como assim? Eu não entendo. É porque existem ofertas, existem entregas e existem renúncias que ninguém vê. Existem coisas que você faz para Deus que ninguém está vendo, mas Deus está contemplando, e na hora certa Ele vai te pagar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Pastor, se ninguém vence por acaso, por que Josué se tornou esse vencedor? Por que Josué venceu esses mais de 30 reis, esses mais de 40 reinos? Sabe por quê? A história dele não começa ali, a gente tem que voltar um pouco para entender o currículo dele. E eu escrevi aqui algumas coisas. Antes de Josué se tornar um novo líder, ele aprendeu a servir e a celebrar quem já estava vencendo. Diga assim comigo: vence quem aprendeu a servir e a celebrar aquele que já venceu. Antes de você vencer, antes de você se tornar um vencedor, às vezes Deus vai te ensinar a servir quem já está vencendo ou quem já venceu.
ninguém já chega em cima. Às vezes Deus vai te colocar do lado de quem já venceu, para você servir essa pessoa, para você celebrar o sucesso dela, para depois chegar a tua vez. Sabe o que é que vai dizer? Sabe o que é que vai dizer Números 11, 28? E Josué servia Moisés desde a sua mocidade. Sabe quanto tempo Josué serviu a Moisés? Diga, 40 anos. Josué serviu Moisés por 40 anos. Aí quando a gente vê Josué capítulo 1, e Deus chama ele para ser o novo líder, a gente diz, do dia para a noite. Do dia para a noite Deus honrou o caba. E eu que estou aqui, ó, faz 3 meses orando, e o cara do dia para a noite. Mas ninguém percebeu, são poucas pessoas que via que durante 40 anos, Josué serviu Moisés. Ou seja, vence quem antes aprende a servir e a celebrar quem já está vencendo. É isso que faz até os dias de hoje grandes homens e mulheres de Deus. Você pode assistir podcasts, ler revistas, ver entrevistas, que grandes homens que você vê hoje, você vai ver a história, você vai ver a biografia deles, você vai ver que esses homens tiveram grandes referências, e às vezes tiveram a oportunidade de servir grandes homens que ninguém conheceu. Eu falei aqui, numa outra série que nós estávamos ministrando, que Ana, ela era estéril, sim ou não? Penina tinha filho, certo? Porque às vezes Deus faz assim. Deus pega aquele que não frutifica, planta do lado daquele que frutifica, para ele aprender a frutificar. Às vezes Deus faz assim com a gente. Meu Deus, por que eu não estou frutificando? Aí Deus pega a gente e coloca do lado de quem frutifica. Para quê? Para a gente aprender a celebrar quem já está frutificando, para quando chegar a nossa vez, a nossa celebração ser verdadeira e genuína. Antes de Deus te fazer um vencedor, Ele quer olhar para você. Deixa eu ver se você celebra quem já está vencendo antes de você. Porque às vezes a gente quer que as pessoas nos sirvam, a gente quer que as pessoas nos celebrem, mas quando alguém vence do nosso lado, alguém conquista do nosso lado, nós não temos a capacidade de servir e celebrar. E Deus trabalhou o coração de Josué por 40 anos para dizer assim, ó, serve ele. Celebra a vitória dele, celebra o sucesso dele, sabe por quê? Muitas das vezes a vitória do outro tem a ver com a tua vitória. Como assim, pastor? Josué servia Moisés, sim ou não? Ou seja, tudo que Moisés precisava, Josué ia e fazia, sim ou não? Moisés precisava de algo, Josué, estou precisando disso, Josué ia. Josué, me ajuda nisso. Josué organiza uma reunião, Josué organiza aquilo ali, Josué vai ali e fala para aquela pessoa, e Josué servia, e toda vez que ele servia, ele ia ajudando, ele ia apoiando, ele ia sustentando a liderança de Moisés, sim ou não? Ele ia organizando tudo, mas ele não sabia que ele ia ser o próximo líder. Às vezes, Deus nos coloca em situações, em oportunidades, que Deus está dizendo, vai aqui, serve aqui, faz isso, aí você, mas não é nem para mim, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer o meu pior, não é para mim, é para ele, esse aqui já está com a vida ganha. É que nem a história daquele, tem uma história, eu não me lembro bem, mas você vai entender a essência. Um construtor contratou uma equipe, né? Ele construiu casas. E ele já construía casa, aquele cara era muito bom, aquela empresa queria aquele mestre de obra, ele constrói mais essa casa, constrói essa, e aquele mestre de obra já estava ficando velho, e ele trabalhou tanto, e ele não tinha uma casa dele, ele morava de aluguel, até que o grande empresário descobriu que o cara que melhor construía casa para ele não tinha casa, e ele já estava ali para se aposentar, e ele chama o homem, e o homem disse, eu não quero mais construir, eu não aguento mais, eu já estou cansado, eu já sirvo essa empresa já faz muito tempo, eu quero minhas férias, eu quero minhas contas, eu quero minha aposentadoria, eu quero tudo. E o empresário falou, faça o seguinte,
construa só mais uma casa. Construa só mais uma casa, eu te peço, por favor. E ele, tá bom. E aí ele foi cansado, construiu a casa. Como? Diga, de qualquer jeito. De qualquer jeito. E essa era a casa que o empresário tinha dito, essa casa. No final que ele entregou lá, patrão, está aqui a chave da casa. A casa está pronta. E aí aquele homem pegou a chave, olhou para a chave e disse, e aí, tá boa mesmo a casa? Ele disse, tá no jeito. Depois pegue, essa casa é sua. E ele, meu Deus. Ele pensou, o que ele pensou na hora? Eu fiz de qualquer jeito. Foi a pior casa que ele fez em toda a vida dele. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende a essência que Deus tem nos chamado para servir. Deus às vezes nos coloca em situações para trabalhar o nosso coração. E às vezes a gente não entende que o sucesso do outro, a vitória do outro, às vezes tem a ver com a nossa. E às vezes porque a gente não entende isso, a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito. E às vezes a gente não tem noção de que a gente está plantando algo para nós mesmos colher lá na frente. Se Josué tivesse trabalhado de qualquer jeito, feito de qualquer jeito, quando ele assumisse o governo, a liderança, o caos, a desordem, estaria tudo de qualquer jeito. Mas Josué não. Josué serviu com excelência durante 40 anos. Ele plantou durante 40 anos, ele entregou durante 40 anos. E quando ele recebeu o governo, a liderança, sabe o que as pessoas olharam para ele e disse: eu vou seguir você, eu vou servir você assim como você serviu a Moisés e assim como nós servimos a Moisés. Sabe por quê? Porque ele semeou durante 40 anos serviço e celebração. E quando chegou a vez dele, as pessoas viram o testemunho dele. Pode deixar, Josué, que assim como nós fomos com Moisés, nós seremos com você. Ou em outras palavras, ele estava dizendo: assim como nós vimos que você serviu com excelência a Moisés, nós serviremos a você. Você pode aplaudir Jesus? Deus quer levantar uma geração de mordomos a quem Ele possa entregar os seus recursos em ferramentas nas suas mãos, para que você possa administrar. Deus, eu quero vencer. Quem você está servindo? Quem você está celebrando? Antes de tudo isso, Deus quer trabalhar o nosso coração. Mas nessa noite, no nome de Jesus, que Deus quer levantar uma geração de Josué aqui na igreja Lagoinha Rio Branco. Uma geração de homens e mulheres que servem, que são mordomos do reino, que fazem a diferença por onde passam, que entregam sem medidas, que são generosos. Eu tenho certeza que no tempo certo, na hora certa, o título de vencedor vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! É isso. Terceira coisa, diga assim, ó: vence quem é leal no pouco. Vence quem é leal no pouco. Olha o que Êxodo 33:11 diz: e o seu servidor Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Diga, nunca se afastava. Diga, Josué era fiel. Josué era o fiel escudeiro de Moisés. Josué era o homem de confiança de Moisés. Mas deixa eu perguntar, quem que era Josué naquela época? Diga, ninguém. Diga, ninguém. Não era nada, era apenas um servo, era apenas alguém que servia, era um auxiliar. Mas diga, mas já era fiel. Diga, mas já era leal. Tem gente que faz assim: ah não, quando eu chegar nesse patamar eu vou ser fiel. Quando eu estiver ganhando X eu vou ser fiel. Quando eu estiver nesse local eu vou ser fiel. Não, depois que eu fizer isso aí eu vou ser fiel. Depois que eu chegar lá eu vou ser fiel. Josué não. Josué ele era fiel quando ele não era ninguém, ele era insignificante.
ele era fiel, ele era leal, ele podia contar com ele, sabe por quê? Aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, antes de Deus derramar, Ele olha se a estrutura do nosso caráter aguenta aquilo que Ele tem para derramar na sua vida. Deixa eu perguntar algo para você. O caráter que você tem aguenta receber aquilo que você tem pedido? Quando a tua oração for respondida, quando você chegar no lugar que você quer chegar, o diploma que você está conquistando, a empresa que você quer abrir, a proporção que o teu negócio vai tomar, será que você vai continuar sendo alguém que Deus pode confiar em você? Será que Deus vai poder continuar contando com você? Às vezes a gente olha, foi por acaso que Josué é o vencedor, é o novo líder. Não é. Deus olhou e disse: está servindo quem já venceu, está celebrando quem já venceu, é fiel quando ninguém está vendo ainda. Olha, ele fiel. Moisés entregou, ele foi lá e guardou. Moisés pediu para fazer, ele foi lá e fez, do jeito que Moisés pediu. Moisés precisava, ele estava na porta da tenda. Moisés precisava, ele sabia que ele podia contar com Josué, porque ele era fiel. Diga, Josué era fiel. O nível da nossa fidelidade em Deus determina o quanto Deus pode derramar na nossa vida. Não adianta você pedir mais do que a tua fidelidade suporta. Não adianta. Deus prefere não te dar do que te perder. Estou no culto fé, estou pedindo isso, estou pedindo aquilo. Deus está dizendo: eu prefiro te ter do que te dar o que você está pedindo, porque na situação que você está, você não aguenta. Sabe por que Deus entregou o cargo de liderança de um povo com mais de 2 milhões de pessoas? Porque Josué provou a sua fidelidade para ele. Ele disse: eu vou entregar, porque eu sei que se eu entregar, eu não vou perder ele. Ele está aliançado comigo. Certa feita, uma empresa, uma tecnologia, divulgou o seu negócio, e grandes empresários da China ficaram sabendo desse negócio. E mandaram chamar ele para apresentar esse negócio lá na China. E aí aquele empresário foi, reuniu com seus sócios, pegaram ali toda a maleta, toda a estrutura, levaram para apresentar essa grande tecnologia, essa grande proposta de trabalho. Quando eles chegaram, foram para a grande empresa, chegaram lá na China, apresentaram a proposta. Disse: olha, a nossa tecnologia é assim, o nosso modus operandi é assim, a gente faz assim. E os japoneses ficaram ali admirados, fechados. Vamos querer, vamos investir, vamos comprar, vamos fazer contrato. Assinaram o contrato. Quando eles terminaram de assinar o contrato, lá na mesa, e todo mundo ficou alegre, feliz. Aí os sócios brasileiros disseram: agora vamos fazer o seguinte, né? Agora vamos comemorar. Onde é que tem uma festa bacana aqui para a gente ir? E todos estavam com a aliança no dedo. Aí os japoneses olharam e disseram: mas vocês não são casados? Não, somos casados, né? Mas nós estamos aqui no Japão. Vamos curtir, vamos para um local aí, curtir. Nós estamos longe, as nossas mulheres estão lá. Ah, a mulher de vocês estão lá. Lá vão ficar nem sabendo. Vamos para uma festa aí. Nós não estamos falando que vamos fazer nada, a gente quer ir para uma festa. O japonês: tudo bem. Pegou o contrato, rasgou o contrato. Como assim? Por que você fez isso? Se vocês não são fiéis à mulher de vocês, que dorme com vocês e estão do lado de vocês, quem me garante que vocês honrarão e serão fiéis na nossa negociação? Vocês no Brasil e nós aqui no Japão. Eles: meu Deus, não, foi um mal entendido, é uma brincadeira. Não tem isso.
A nossa fidelidade, o nosso caráter, a nossa lealdade determina aquilo que Deus consegue derramar na nossa vida. E Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres assim como Josué, que Deus pode entregar o que for, mas você não se corrompe com as propostas, você não se corrompe com aquilo que pode ter de maior benefício, você jamais trocará o propósito pelas propostas na sua vida. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Enquanto a banda se aproxima, a gente vai para o último tópico por causa do horário. A quarta coisa que eu quero compartilhar com vocês e última dessa noite. Diga assim comigo: vence quem se move pela palavra de Deus e não pela opinião dos outros. Vence quem se move pela palavra de Deus e não pela opinião dos outros. Você sabe qual foi o checkmate para Deus decidir quem seria o novo líder do povo de Deus? Foi quando o povo chegou diante da terra prometida. E você conhece a história. Deus mandou quantos espias espiarem a terra? Quantos? Diga 12. Diga 12. 12 espias. E Moisés disse: vão lá, façam relatórios e tragam para mim. Deus disse que essa é a nossa terra. E eles foram lá, viram a terra e voltaram. Desses 12, 10 deram relatórios negativos sobre a possibilidade de entrar na terra. Quantos deram relatório negativo? 10. 10 chegaram para Moisés e disse: Moisés, a terra é boa, tem muita fruta, tem muita árvore, a água é boa, é grande, é bonito, mas não dá. E o outro, próximo: a terra é boa, tem muita fruta, as casas são bonitas, o local é bonito, mas não dá. E assim o relatório se repetiu por quantas vezes? 10 vezes. Até o momento que Josué se levanta, e a Bíblia vai dizer: e Josué, fazendo todos os outros 10 se calarem, disse: nós vamos avançar, porque se Deus disse que a terra é nossa, a terra é nossa. 7 pessoas entenderam. Deixa eu dizer algo para você. Fique de pé em nome de Jesus. O povo, quando saiu do Egito, eles estavam vencendo tudo, sim ou não? Quando eles chegaram na porta, eles estavam confiantes. Não, agora já estamos aqui na beira do gol, a linha está aqui, a bola está aqui, é só chutar. Não tem erro. Vamos só lá espiar para ver por onde é que a gente vai atacar, por onde é que a gente vai entrar, por onde a gente vai começar a conquistar primeiro. Só que aí começou a chegar o relatório: não dá, é impossível, não tem jeito, não tem condição, não vai dar certo, não vale a pena, o custo-benefício é impossível, nem adianta tentar. 10 relatórios negativos foram suficientes para entristecer toda uma nação que tinha uma palavra e uma promessa de Deus. E a palavra de Deus para você nessa noite: quantas vezes você está consciente da sua vitória, e às vezes de repente aparece um relatório negativo, e você começa a desanimar de tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Nós estávamos indo tão bem, de repente um diagnóstico médico, pã! Aí você: meu Deus, não vai dar mais. Estava tudo indo tão bem, uma sentença da justiça, pá! Uma carta, uma mensagem, uma ligação, um relatório negativo, te desarma de tudo aquilo que você estava planejando. E o relatório começa a vir, e depois outro relatório negativo, e outro relatório negativo. E quantos relatórios negativos já te fizeram roubar as promessas de Deus para a sua vida? Quantas vezes você estava ciente daquilo que você queria, você estava convicto que ia dar certo, e de repente um relatório negativo estragou todos os seus sonhos e os seus projetos? É nessas horas que você precisa se posicionar como Josué. Sabe por quê?
A fé me faz enxergar aquilo que Deus falou. Guarde isso no seu coração. Diga: a fé me faz enxergar aquilo que Deus falou. É a fé que te faz enxergar aquilo que Deus falou no seu coração. Quando você olha para uma situação sem fé, você vai ver somente aquilo que está diante dos seus olhos. Mas quando você olha pela ótica da fé, você é capaz de enxergar aquilo que Deus falou para você, independente daquilo que os seus olhos estão vendo. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia, Jesus. Nessa noite eu quero dizer para você, no nome de Jesus, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você tem passado, mas se você em algum momento recebeu algum relatório, algum laudo, alguma informação que estragou os teus sonhos, os teus projetos, que te colocou para baixo, nessa noite, no nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para dizer para você: se posicione como Josué, que se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, se Deus liberou uma promessa sobre a sua vida, não existe gigante, não existe muralha, não existe crise capaz de paralisar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Você pode celebrar Jesus. Posso ir além com teu Cante. poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer em todo tempo. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer em todo tempo. Escute, se você está aqui nessa noite, e talvez assim como o povo de Deus estava naquela situação, e você estava animado para algum projeto, para algum momento, para alguma causa na sua vida, e talvez um relatório que você recebeu, uma notícia, um laudo, uma informação, te desanimou, te paralisou, te entristeceu. Nessa noite eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que está precisando de uma fé como a de Josué, eu quero convidar você aqui na frente, eu quero orar pela sua causa. Eu quero orar por você que recebeu um laudo, um relatório negativo, que tem te roubado a paz, que tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua alegria. Vem aqui, sai do teu lugar, fecha teus olhos, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Os intercessores vão orar por você. Oh, vamos, vem, vem. Eu posso ir além do impossível. Em ti Intercessores, obreiros, não há venham, limites. orem. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Cante. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer em todo tempo. Tu me guarda. Não temas ondas
Escute, com seus olhos fechados, você vai colocar a mão no seu coração e você vai fazer essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, estou aqui na tua casa. Senhor Jesus, eu te confesso hoje como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu nunca mais me afaste da tua presença. Diga: Senhor Jesus, se eu andei distante da tua presença, hoje eu volto para a tua casa, para nunca mais sair dela. Amém? Escute isso. Você que fez essa oração, você que repetiu essa oração, não só porque eu pedi para você repetir, mas você sentiu, primeiro, que você deseja entregar a sua vida para Jesus, para que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Ou se por um acaso você nessa noite sentiu no seu coração que essa oração serviu para renovar a sua aliança, eu queria que você levantasse a sua mão assim, acima da sua cabeça. Levanta-se a mão acima da sua cabeça. Eu quero orar por você. Cadê você? Amém? Nós temos alguém? Temos duas pessoas ali atrás. Temos pessoas. Você pode aplaudir Jesus? Eu queria chamar você que levantou a sua mão aqui na frente. Eu queria fazer essa oração específica por você. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, que eu queria orar por você. Vem cá, você que levantou a mão. Rapidamente, eu quero só fazer essa oração por você. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Com seus olhos fechados. Vamos. Oh, Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, que nessa noite renovam a sua aliança. Que nessa noite, Pai, reestabelece a aliança, o contato, o relacionamento mais íntimo e profundo de pais e de filho. Pai, nessa noite é uma noite de alegria nos céus, é noite de alegria na Lagoinha Rio Branco, e nós celebramos, Senhor, porque tudo aquilo que é feito nesse lugar é em prol de reconectar, de ligar, de fortalecer o relacionamento do homem para com Deus. E nessa noite nós se alegramos, Senhor, e eu tenho certeza, Pai, em nome de Jesus, reata a aliança, reata o relacionamento, que o seu coração, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, o coração dos teus filhos seja alcançado com o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia e o teu favor. O peso que estava, a agonia que estava, a aflição que estava no coração, aquilo que está perturbando, Senhor, em nome de Jesus, de alguma forma, que nessa noite, no nome de Jesus, todo peso, todo jugo, todo fardo seja lançado por terra no nome de Jesus. E eu declaro vida e vida em abundância. E se a festa no céu, a festa na Lagoinha também. E no 3 nós vamos celebrar Jesus. 1, 2, 3, pra cima, Lagoinha! Vamos! Oh! Em ti muralhas caem, portas se abrem. Oh, Jesus! Eu posso ir além do Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, que a sua festa seja fortalecida. E eu espero você no domingo. Aplauda Jesus e vá em paz.